No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quinta-feira, 4 de abril de 2013, participe 2451-2121, 2459-2727. E atenção também para as principais manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo destaca: Tribunal de Justiça afasta juiz acusado de pedir dinheiro a advogados. Estado de São Paulo, Dilma deve criar sua quinta estatal para cuidar de portos. Eu disse portos, hein? Correio Brasiliense, o amor nos tempos de Feliciano. Feliciano agora determinou que as sessões da Comissão de Direitos Humanos sejam fechadas, as portas fechadas. Valor econômico, o mercado vive início de febre com os fundos imobiliários. E o 0 hora de Porto Alegre, taxistas na mira, cresce suspeito de elo entre mortes na capital e fronteira. Falando em taxistas, daqui a pouco aqui o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, entre outras coisas, ele abordou o tema falta de táxis urbanos na região central de Guarulhos e ontem foi até criticado pelo vereador americano, que é o líder e é taxista, é o líder da categoria. Vamos ao primeiro destaque de Carlos Arnone, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Tudo bem? Tudo bem, vamos aí. Hoje eu estou sem destaque, estou destacado já. Não, Não, tem informações de Mogi das Cruzes? Não tem. De que onde há fumaça, há fogo, né? E evidentemente, depois de tentar entrar lá com um novo sistema, né, moderno de transporte, chamada frota antigamente, né? Só que agora frota hoje vem com outro nome, com outra roupagem, né? E dizem que lá em Mogi disseram não. Até um taxista ontem de Mogi me disse, Pedro Notaro, é difícil entrar na cidade de Guarulhos do jeito que eles estão querendo. Falei, por quê? Porque lá tem um presidente de uma cooperativa lá que é atentado, referente ao americano, que não vai. Os taxistas daqui devem fazer o que fizeram de lá. Se uniram e não permitiram. Teve muita repercussão ontem a entrevista ao vereador americano, hein? E a Júlia Simões é uma empresa mogiana de nascimento há muitos anos, deve ter uns 50 anos, né? Mas já é guarulhense também, né? É porque tem uma agência da Fiat, uma da Volks. Não sabia. Nunca, acho que nem viram direito onde é que fica. Nunca se apresentaram à sociedade de Guarulhos? Não, nem sabe, eles eram só a vender. E aqui em Guarulhos já ganha adeptos de uma empresa guarulhense, firme mesmo. Municipal, não é nem regional. Bom, ela está fixada aqui nas bases de Guarulhos. Hoje é dia de sessão da Câmara Municipal. Bom dia, Roberto Samuel. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos. Hoje, dia de sessão, com uma pauta bastante curta e sem grandes polêmicas, viu, Pedro? Nós temos aí alguns projetos de denominação e outros autorizativos, viu, Pedro? Isso é bom. Autorizativo é um negócio fantástico. Você disse denominação. Denominação. Não é demonização. Não, denominação. Demonização é só lá no Congresso. Lá. O Roberto, mas essa aí é autorizativo, né? Como é que é?
Por exemplo, né, o vereador Dr. Vitor da Farmácia, ele está pedindo autorização, está dando autorização ao Poder Executivo a implantar postos de entregas voluntárias de medicamentos vencidos. Institui a política de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos. Vai entregar remédio vencido onde? Ah, descartado. Descartado. Ah, bom. Levaram no posto-saúde, isso? Em alguns postos a serem implantados pela prefeitura. É que às vezes, às vezes não sobra nem remédio, porque o cidadão recebe uma receita de 40 comprimidos, compra 10, porque o dinheiro não dá. Você sabe o que acontece, Arnaldo? Muitas pessoas jogam no lixo, ou às vezes até nos ralos, contaminando a água. Tem razão o projeto. As pessoas não têm muita consciência do perigo que Eu acho todos esses projetos, Pedro, maravilhosos. Quando vai defender a natureza, quando vai defender a nossa cultura. O problema é fazer o povo entender isso. Tem que ir indo, né? Tem que ir. Antigamente, jogar lixo pela janela do carro era um hábito tão comum, hoje em dia já é. Não, era até chique. Você tinha que ter o charme de balançar a mão. Balangar a mão. Balangava a mão. Hoje em dia, você vê uma pessoa jogando algo pela janela do carro, choca. Chama atenção. Bom, fala, Roberto. O outro projeto que o Pedro gosta muito é a oficialização no município de Guarulhos do Dia da Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica, a ser comemorado no dia 23 de setembro. Só uma perguntinha, não existe a data nacional? Estadual? É o dia do que isso aí, Roberto? Dia da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nossa Senhora, isso aí é profundo. Roberto, vamos aos finalmente? Vamos lá. Me explica uma coisa, por que uma pauta tão fraca na Câmara Municipal? Na verdade, Pedro, todos os projetos eles precisam passar, terem pareceres técnicos, né? Então deve passar pelo menos por uma comissão. E me parece que até o momento não estão sendo produzidos os pareceres. E quando passa pela comissão um negócio desse assim, para dar o dia do professor, o dia da cantina, não vai fazer o dia da cantina? Mas veja só. Todas as escolas têm cantina. Deveriam fazer na Câmara uma lei, o dia da cantina de Guarulhos. Tem outro projeto aqui do Guti, Dia Municipal do Profissional Socorrista e Emergencista. Do município de Guarulhos. O que mais que ele fala aqui? Rapaz, eu vou ser sincero para vocês, hein? Saímos de uma eleição municipal, 34 vereadores. Olha que produção. Renovação de 60%? Mais de 60%. Para ter uma pauta dessa. Eu vou para baixo, né? Para uma pauta dessa, senhores vereadores. Pelo que custa, né? Manter um poder legislativo. Nossa, olha, nome de praça. Fraca, hein? Produção. Zero. Fraca, muito acredito fraca. Que no próximo semestre pode melhorar. Semestre. Ao longo do segundo semestre. Isso dentro do seu otimismo, né, Roberto? E é ao longo do segundo semestre. Não é assim, já no segundo semestre já entra projeto. Um dos problemas, inclusive, nós já comentamos aqui, é que todos os projetos de vereadores que não conseguiram a reeleição precisam de novas assinaturas e novos pareceres técnicos que nós já discutimos aqui. Eu acho um absurdo. Deveria seguir normalmente. Lógico. Sim. Porque quando ele assinou, era vereador. É aquela velha discussão daquela questão do Alan Neto, lembra disso? Que ele assinou, depois saiu de férias. E o judiciário deu razão para ele? Deu razão para ele, porque ele assinou, quando ele assinou, ele tinha autoridade. Senão o prefeito, amanhã o Almeida não é mais prefeito. Não vale nada. Não vale nada. Termina o mandato dele, ele sai de prefeito, porque ele não tem direito à reeleição, e tudo que o prefeito assinou não vale mais, porque ele não é. O outro prefeito tem que referendar. Sabe que é isso? Criaram um cartório dentro da Câmara Municipal. Criaram um cartório. Botaram 2 carimbador maluco lá e pronto. Eu preciso chancelar o que está. Lá vai 2 carimbador maluco. O exemplar físico da Folha Metropolitana ainda não chegou. Na internet eu vejo a manchete: Prefeitura e Estado fecham acordo para 2.000 moradias. Prefeitura de Guarulhos atrasa salários de 250 estagiários das escolas municipais. Daqui a pouco, hoje, já o secretário de Educação, professor Moacir Souza, vamos falar com ele. Assessoria Assessoria. Já está. Ânimo, rapaz. Ânimo, rapaz, que a cavalaria está a caminho. Vamos lá. Tá certo. Vamos chamar o Rintintim agora. Vamos dar um rápido intervalo, produção. 2 minutos e voltaremos. A primeira FM do Brasil. Como
Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854. Ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Fale com a Proguaru. Para solicitar limpeza e remoção de pequenos animais mortos, ligue 2472-4600. Para reparos de tapa-valas em vias públicas, disque 2475-9000. Acesse o site www.proguaru.com.br. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. 102,5 impressa. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, estamos no ar, principalmente na TV, abre rapidinho, né? Já conosco aqui no estúdio, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro Notário, bom dia, Arnone, bom dia, ouvintes do Radar. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O vereador falava aqui nos bastidores de uma abertura, um acesso, né, na rodovia Presidente Dutra, na altura da Todd, é ali isso? na altura da Todd, Parque Secap, ali próximo, em frente ao posto, aquele posto de gasolina. E ali foi feita uma abertura oficial com a via Dutra. Foi feita a pista de rolagem, que os ônibus passam por ali para ter um ponto de ônibus ali próximo. E existe uma pista de rolagem com toda a segurança. E o ano passado, Pedro, nós tivemos uma reunião na ZEC, discutindo a questão da nova Dutra, da rodovia Presidente Dutra e da Ayrton Senna. E na época, o policial rodoviário federal, não me lembro o nome do inspetor agora, ele deixou... Pontes. Não foi o Pontes, estava de férias naquele dia. Então tá bom. Tinha um representante. Informou que tinha autorização para abrir aquilo ali, só dependia da Secretaria de Transporte e Trânsito, só dependeria da Prefeitura de Guarulhos. Tá? Cobramos o secretário de Transporte, ele informou que a nova Dutra não autoriza. Então, nós da Comissão de Obras, nós vamos ter a reunião da Comissão de Obras hoje às 10 horas da manhã. Nós vamos convocar a concessionária Nova Dutra e vamos convocar a Polícia Federal para que dê uma explicação à sociedade guarulhense, à nossa cidade, e o porquê não abre aquele acesso. Porque abrindo aquele acesso ali, Pedro, vai desafogar ali a entrada da Aerosmith, vai desafogar o final ali da Marginal Baquirivu, porque a população do SECAP é obrigada a sair do SECAP, fazer aquele bobódromo para pegar a Aerosmith ou a Dutra. Então ali vai desafogar. E existe segurança para aquele acesso. Foi feito instalar uns tapumes fechados. Se foi feito porque houve autorização. E se não houvesse capacidade técnica, eu era o primeiro a falar, não tem condições. Porque não acessa a Dutra direto, tem a pista de rolagem ao lado, que tem condições de acessar a Dutra. Então, nós vamos convocar aí a nova Dutra, que preste uma explicação aí à cidade de Guarulhos, o porquê não autoriza a abertura daquele. Vereador, e a NTT também, não?
Não, mas ali é questão de Polícia Federal em Nova Dutra. Não tem necessidade de convocar a Agência Nacional de Transporte Terrestre. E outra, aproveitando Nova Dutra, nada contra, até ajudou muita gente que precisa estacionamento para ir para os aviões, mas aquele estacionamento existente ali entre Dutra e acesso ao aeroporto, aquele terreno na ponte ali. Sim. Muito bem. Continuam saindo na contramão os carros da empresa que vai levar as pessoas para o aeroporto. Não, aí caberia, ali é uma questão de fiscalização. Ali né? tem uma placa ali colocada preguiça, que é contramão. Ali é preguiça de fazer o retorno, porque existe o retorno, você saindo para Nova Dutra e acessa a pista do aeroporto. Não tem. Se fizer o trajeto normal, o cara vai sair pela Dutra e vai voltar aqui em Guarulhos. O que ele faz? Ele está voltando na porta ali. Eu comprometo, vou verificar e a próxima... Antes que aconteça um grave acidente... retorno aqui, eu vou dar dando uma satisfação aí à vereador, de Guarulhos. Na terça-feira o senhor abordou a questão da falta de táxis urbanos em Guarulhos. Ontem foi até, de certa maneira, o senhor foi criticado pelo vereador americano, dizendo que é bom continuar andando de ônibus. Só vou pedir uma parte. É o Gutenberg, produção, é isso? Fala, Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar Notícias. Informações sobre a criminalidade, sobre o plantão essa noite aqui no primeiro DP. Ocorreram aqui um flagrante por porte de arma ilegal. 3 pessoas estavam envolvidas nessa ocorrência, uma menor de idade e 2 maiores, provavelmente se preparando para um assalto, informou o delegado Dr. Poli, que plantou essa madrugada aqui no primeiro DP, e também um furto e um roubo de veículo na região. No mais, o plantão tranquilo também no segundo DP, nenhum flagrante, Pedro. Tá ok, Gutenberg Tavares. Voltamos aqui no estúdio, o vereador Geraldo Celestino. Vereador, como é que o senhor vê essa questão dos táxis em Guarulhos? Eu estou falando óbvio, Pedro. Você pega táxi, a Sociedade Guarulhense pega táxi. Teve inauguração de uma loja aí a semana retrasada aqui na Timóteo Penteado. Sierra. E eu saí do nosso amigo Abdo Mazlum. E eu saí de lá às 22 horas. E quando você vai em algum coquetel, você sempre toma um Beer Night. Lá no interior é Beer Night. Então, um Beer Night. E eu fui de táxi. Eu fiquei ali das 22 às 22h30, eu não consegui um táxi. Aí eu liguei novamente para a central de táxi e falei, vereador, nós estamos sem táxi. Estão todos na rua, estão todos com passageiros, nós estamos sem táxi. A própria cooperativa informou que estava com falta de táxi. A cidade... tirou 80 táxis, já tinha um pouco táxis na cidade, tiraram 80 táxis e levaram para o aeroporto, até agora não resolveram. Então é o seguinte, eu acho que a Secretaria de Transporte e Trânsito está cuidando de 2 tartarugas, tem que tirar uma tartaruga para cuidar só de uma, porque não consegue cuidar de 2 projetos, ou é coletivo ou é o táxi, ou é o sistema viário, então eu não entendo o que a Secretaria de Transporte e Trânsito está fazendo na cidade. Então é óbvio, eu ouvi a entrevista do vereador americano, respeito muito o vereador, ele tem um grande trabalho nessa área de táxi na cidade e tem obrigação de defender os taxistas porque ele recebe para isso, ele é presidente da Guarucop e exerce com capacidade, a Guarucop é excelência em atendimento no aeroporto, tem um problema a realidade do aeroporto, que tem um atraso nos táxis, tem um atraso para você pegar táxi, é muito feio para a cidade de Guarulhos um turista chegar aqui em São Paulo, ficar aguardando 40 minutos para pegar um táxi. Então, essa questão tem que ser resolvida. Entendo também, Pedro Notaro, que isso acontece em época de pique, que é feriados prolongados, mas tem que haver um planejamento. Porque feriado prolongado, nós temos que atender os passageiros imediatamente. Porque quem pega o táxi é porque tem necessidade de chegar com urgência em seus locais de trabalho. Isso não acontece, a mesma coisa que acontece com as peruas, por não ter uma organização, um profissionalismo, exigências para serem cumpridas. Aí cada um faz o que quer do seu carro. As peruas, as vans, aconteceu uma incompetência geral, né, na cidade de Guarulhos. O que aconteceu foi a questão da reestruturação do transporte coletivo, foi muito mal feita. Veio o Evaldo, começou a fazer o trabalho. O Evaldo, que era engenheiro agrônomo, ele não era engenheiro de transporte, ele era engenheiro agrônomo. Por isso que ele foi para o Instituto de Pesca. Eu falei uma vez que ele deveria plantar batata. Ele tem especialização em transporte. Disse que tinha, mas foi feito tudo errado. Então faltou aqui, foi uma organização. A licitação foi cassada 2 ou 3 vezes. É um absurdo uma cidade do tamanho de Guarulhos você não conseguir organizar o transporte coletivo da cidade. Então o que faltou foi organização. Houve uma questão política, Pedro Notaro, de atender esse grupo, não atender outro grupo. Houve um acordo dentro da Secretaria de Transporte e Trânsito.
Tinha pessoal das vans que deveria ficar fora mesmo, porque não tem capacidade para trabalhar em transporte coletivo. É uma ignorância. O que acontecia no trânsito era um absurdo. Paravam fora do ponto, paravam em farol do vermelho, fechavam os ônibus para conseguir pegar o passageiro. Eles plantaram. Então, eles mesmos plantou. Então, acabou, uma minoria acabou aí queimando toda a categoria. Tem muitos, a maioria são trabalhadores, eu entendo. A maioria são trabalhadores que deveriam estar no transporte coletivo. Mesmo com a bagunça toda da desorganização desse transporte coletivo, desse alternativo, tá? Era útil para a população, era muito útil para a população. Hoje tirou 220 vans, não aumentou um ônibus na cidade, não aumentou um ônibus, não aumentou um micro-ônibus. Então, a população está sofrendo, nós estamos fazendo esse levantamento. A partir de semana que vem, Pedro, na quarta-feira nós vamos convidar você para estar fazendo um trajeto. Eu vou pegar o Arnone na casa dele, nós vamos andar de ônibus. Vamos andar de ônibus. A questão do transporte, eu acho que a questão do transporte coletivo, sistema viário, tem uma rua ali no Povo, onde foi construído o Parque Clube. Faz 5 meses que a população está reivindicando que aquela rua seja uma única. Rua Augusta. Rua Augusta. 5 meses. Meu Deus do céu, custa um técnico ir lá e ver que aquilo ali não tem capacidade. É muito lerdo, Pedro Notário. Eu falei com o secretário. O secretário. Ele falou que é impossível fazer uma única naquela rua. Tem que resolver. Eu também concordo com o senhor. Tem que resolver. E proibir estacionamento. Pronto, que fiscalize. É verdade. A demanda ali é muito forte. Foi feito aquele conjunto. Então, o que acontece com a Secretaria de Transporte e Trânsito, eu acho que está faltando técnico. Vereador, o senhor me permite? Eu gostaria que você apresentasse um projeto. Já passamos do momento, o Rio de Janeiro que eu diga, né? Nós temos que ter câmeras de segurança dentro dos ônibus em Guarulhos. Parece que tem uma empresa de ônibus que já tem esse sistema de câmeras. Em Guarulhos. Câmeras e eles controlam todo o tráfego dos ônibus, inclusive eles acompanham o trabalho do motorista, se parou no ponto, se parou fora do ponto, o tratamento do motorista com os passageiros. Mas a grande questão, Pedro Notário, acho que é importante ter câmeras, é uma questão de segurança, inclusive, para os passageiros e para os trabalhadores, para os motoristas e cobradores. É importantíssimo ter câmeras, mas o grande problema hoje tem que colocar ônibus. Faltam ônibus nas ruas. Não sei o que está acontecendo entre Secretaria de Trânsito e empresas de ônibus. Então tem que puxar a orelha. Ontem umas 4, 5 pilotos trabalhando normalmente, rodando. Correndo um risco. Ninguém vai fiscalizar. Ninguém vai fiscalizar. Vai acabar voltando, naquela votação antiga. Você lembra que faziam votação, votavam. É um absurdo. Estou puxando a orelha do secretário de Trânsito e Transporte, mas também vou puxar a orelha da MTU. A MTU do governo do estado, que é do meu partido. A MTU falha muito aqui no município de Guarulhos. Eu estive fiscalizando na estação Armênia, Pedro Notário. As vans que fazem As orcas? As orcas. As porcas. As orcas que fazem o transporte alternativo ali, que é um reforço do transporte coletivo. E vem carregado. Tem orca que está saindo com 35 passageiros. É verdade. A hora que der uma freada, não precisa bater forte não, a hora que der uma freada vai morrer gente. Se der frear forte, vai morrer gente lá dentro. Eu observei isso também, agora a prefeitura também pode fiscalizar. Deve fiscalizar. Quem mora em Guarulhos, quem pega esse transporte, é a população de Guarulhos. É o guarulhense. A Secretaria de Transporte e Trânsito tem que estar aí fiscalizando. Tá? Estou marcando presidente ainda? Estou marcando uma reunião com o secretário de Transporte, Jurandir Fernandes, que é uma pessoa muito atenciosa. Estou marcando com o secretário de Estado e com sua assessoria. Eu quero a planilha de todas as linhas intermunicipais e das orcas. Falta orcas. Eu quero saber tudo. Planilha não é lenda não, vereador? Não, tem que ter, porque quando você licita, a linha 575, Armênia... A linha 575 Armênia, Secap Armênia, teria que sair 10 ônibus das 15 para 6 da manhã às 8h15. Só foi planilha de horário, né? Estava saindo 6. Ah, bom. Estava saindo 6. Acho que é melhor pagar com vida. Tá. E no contrato, Pedro, com a MTU, é 10 saídas. Tá. Seriam 10 saídas. Então os ônibus vão superlotados. Então é um absurdo. Então nós estamos correndo atrás. E, vereador americano, vou continuar andando de ônibus, vou fiscalizar os ônibus, vou fiscalizar os táxis. Eu sou vereador em Guarulhos e estou na Câmara para fiscalizar todos os setores Eu vou dizer a minha opinião. Vou descansar bem esse final de semana, porque quarta-feira eu vou estar à disposição sua para entender de ônibus. Nós vamos andar de ônibus quarta-feira. Eu vou dizer aqui a minha opinião, como cidadão, um usuário de ônibus. Nós vamos fiscalizar o Jardim Adriano. Geraldo, o que está faltando é profissionalismo. Eu não sei se esse profissionalismo virá por uma empresa
ou se por uma cooperativa bem organizada. Do quê? De táxi. Ah. Falta profissionalismo. Então, o que eu estou vendo hoje é que os perueiros faziam, cada um por si. O cara vê o que é melhor para ele, não vê o que é melhor para a cidade. Porque às vezes também, quando você quer chegar às vezes para marcar o gol, você tem que dar uns empurrão no centroavante, tem que bater no zagueiro. Bom. Pode ser também que essa confusão toda dos táxis é para criar mas também, o Arnone, não tem jeito, vamos, né? Arnone, nós temos que respeitar os taxistas, são trabalhadores, tem um preposto que estão trabalhando há 10, 12, 15 anos como preposto, tem o direito de estar aí trabalhando nas ruas com táxi. O que falta é a organização da Secretaria de Transporte e Trânsito, chamar essa categoria e começar a qualificar. É uma obrigação do poder público. Vou dizer uma coisa para o senhor. É uma obrigação. Vamos qualificar esses motoristas, como a Guarukop qualifica. Preposto é pior que empregada doméstica. Tem menos direito que empregada doméstica o preposto. Precisa se organizar. Mas agora também tem direito demais, está dando problema. Não, o preposto hoje... Sabe o que eu descobri ontem na lei? Que se a empregada come na minha casa, faz tempo. Eu posso descontar 120 cruzeiros dela. Você nunca vai fazer isso. Então, mas estou dizendo, mas você veja isso, que absurdo. Como é que é? O cara separava a comida da família e a comida da empregada? Um prato lá você não pega aquele da família. Tem horário. Obrigado, vereador. Obrigado, Pedro Notário. Obrigado, Arnone. Mais tarde da sessão? Mais tarde da sessão, nós estamos vamos ter agora a eleição do Diretório Municipal do PSDB. Vixe, tá? Chapa única, chapa de consenso. O PSDB de Guarulhos está unido. Tá? Nossos adversários querem falar que o PSDB está rachado. Não, nós estamos unidos. Tem a pré-candidatura do Carlos Roberto a deputado estadual. E a sua? Também sou pré-candidato a deputado estadual. Nós temos, Arnone, 850 mil eleitores da cidade de Guarulhos. É um partido vivo. 850 mil eleitores. E nós Guarulhos temos capacidade. Está eleger deputado mesmo. Nós temos capacidade. O Sorocaba, só para Guarulhos está precisando. Sorocaba é 3 federal e 3 estadual. Tem TV, né? Mas tem que eleger deputado que trabalha pela cidade. Com certeza. Não é só para eleger, para dizer que é. Obrigado, vereador. Mas tá bom, estamos à disposição. Em quarta-feira nós vamos fiscalizar a linha Adriana-Armênia. Se tiver meio ruim, eu não vou táxi, tá, vereador? Não, nós vamos... A viatura. 2 minutos, voltaremos. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site e saiba mais. www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Táxi é com a Guarukop. Guarukop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarukop. Táxi especial. www.guarukop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores. Lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. A
Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 29 minutos, 7h29, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Conosco no estúdio, o secretário e vereador, né? Secretário de Educação, vereador e hoje aniversariante, professor Moacir Souza. Bom dia e parabéns. Bom dia, obrigado. Bom dia aos ouvintes. Qual a idade? Pode revelar? Posso. 49 anos, com Quase, corpinho hein? de 48. É verdade. Quase batendo nos 50, mas tudo bem. A idade tem algo de bom, né? Experiência, maturidade, né? Não, mas a vida vai ficando cada vez mais tranquila, vai ficando melhor, né? A gente precisa acreditar nisso, né? A gente Parabéns. precisa arrumar algumas desculpas, né? É verdade. Secretário de Educação, Moacir, como é que está a situação das escolas municipais? Vamos começar pela merenda, já normalizou? Já. Nós enfrentamos nesse início de ano, Pedro, vários problemas, pequenos problemas. Um deles foi a merenda, principalmente envolvido com questões financeiras, né? Questões de contratos, atraso de pagamento. Mas nós estamos aí batalhando para colocar tudo em ordem. E eu espero que esse mês seja o último mês que a gente tenha ainda algum problema. Mas as crianças têm refeição? Não, a merenda já normalizou, o transporte escolar está acontecendo. Eu vi que a manchete hoje é o atraso de pagamento de de estagiários e do transporte. O transporte escolar já está previsto o pagamento amanhã. Né? São problemas que estão vinculados à questão do sistema orçamentário, sistema de informática da prefeitura, e que acaba... Infelizmente, que acaba provocando aí algum desgaste para nós e para as categorias nas quais estão envolvidas, né? A saída do diretor de informática foi coincidência? Não? Mas ele deixou uma grande quantidade de problemas para a gente resolver. Então, inclusive o Nestor tem sofrido muito, né, no secretário de Finanças com isso, mas aos poucos nós estamos resolvendo. E estagiários já foi pago esta semana. Já pagamos, porque o estagiário ele é contratado via o Centro de Integração Empresa-Escola. Não é um contrato direto com a prefeitura. Nós temos um contrato com o CIEE e o CIEE é quem, então, faz o pagamento deles. Nós já pagamos para o CIEE, provavelmente eles estão recebendo. O CIEE é ligado a quem? Uma entidade, uma ONG, uma organização não governamental que articula. É uma boa ação do CIEE, não é uma ONG boa. Eu gostaria de saber quem comanda a ONG. Aí eu também não sei, aí já vamos depender. Fala, Roberto. Eu queria e só para completar, os transportadores escolares amanhã o pagamento estará sendo feito. Uma boa notícia. Uma preocupação que eu sempre tenho com relação ao governo é essa questão da continuidade, secretário. Muitas vezes, em algumas mudanças de um plano de um governo para outro, ou mesmo dentro do mesmo mandatário, acaba acontecendo essas descontinuidades. Não seria possível imaginar alguma fórmula para que isso não ocorresse e acabasse não ocorrendo esse tipo de ação? Então, mas na verdade é assim, né? Você tem os programas têm continuidade. Aquilo que são programas de políticas públicas, em geral, tem continuidades. O governo, quando assume, ele pega um programa em andamento e a tendência é que ele coloque um pouco do seu perfume, daquilo que ele acha que pode corrigir para melhorar. Mas, em geral, então você tem o programa de merenda escolar, ele tem continuidade já. Uniforme, material escolar. Está em dia? Falta 30 e poucas escolas para serem entregues, mas mais de 100 escolas já receberam. Agora, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é isso que eu te disse. Houve a necessidade de mudança de um sistema de informática por conta de determinação do Tribunal de Contas. Que você sabe que hoje o Tribunal de Contas faz a fiscalização das prefeituras online. Ou das grandes prefeituras, não tenho certeza de todas. Mas pelo menos das grandes prefeituras, a fiscalização, acompanhamento das contas é online. Então, elas têm que se adaptar àquele sistema estabelecido pelo Tribunal de Contas para poder ter acesso aos dados.
E nessa transferência de dados foi onde ocorreram os problemas, e aí nós temos enfrentado alguns desgastes em relação a isso. Mas a gente torce para que logo se resolva. Essa parte a gente não tem muita influência, né? Na questão dos bits e bytes, né? Da informática. Megabytes. E a gente torce para que isso tudo se resolva com maior agilidade. Hoje em dia já se maior fala agilidade. em terabytes. Terabytes. Secretário Moacir, a Cida São Domingos pergunta sobre o céu do Jardim São Domingos, próximo ao 9º DP. Quando será entregue? Essa obra do céu Jardim São Domingos é uma obra que está sendo gerenciada pela Proguaru. E eu estive conversando com o presidente da Proguaru, o vereador Zé Luiz. Sim. E ele me disse que está fazendo todos os procedimentos para retomar a obra. Agora, é uma obra que eu acredito não ficar pronta para esse ano. Deve ser para o início do próximo ano, 2014. Tomara que para o próximo ano letivo, né? Eu espero que sim, porque lá tem uma escola muito grande que vai ser bastante útil lá para aquela comunidade. O Daniel de Santa Lídia pergunta sobre uniformes lá para a escola Raquel de Queiroz, no Santa Lídia. Deve fazer parte das 30 que ainda estão... Mas qual é a previsão para essas 30? A próxima semana já será entregue. Agora, professor Moacir, a gente discute muito quando fala em educação, de uniforme, de merenda, de material escolar, mas outro dia houve uma discussão interessante na Câmara Municipal sobre a qualidade de ensino. Sim. Vereadores do PT criticando a progressão continuada ou a aprovação automática, não sei como queira. Esse é um tema, a progressão continuada. Progressão continuada. Mas a prefeitura também pratica no Brasil? Sim, com certeza. Então. E eu sou totalmente favorável a ela. Eu me lembro que o senhor disse isso. Sim, sou totalmente favorável. É que esse é um tema daqueles que há contra e a favor em todos os segmentos. Eu sou contra. Exato. Então, eu sou a favor. E aí, isso em qualquer partido, na igreja, em qualquer lugar, mas são daqueles temas polêmicos que vem sendo tratado pelos militantes da educação já há pelo menos 3 décadas no Brasil. Né? E são temas que já foram superados em outros países. Né? E a grande questão para mim, claro que eu precisaria de mais tempo para falar sobre isso, me comprometo um dia, se for o caso, retornar para a gente debater esse tema. A grande questão para mim não é se a criança é aprovada ou reprovada. A questão para mim é a criança está aprendendo ou não está. E se ela vai para a escola, ela tem que aprender. Se não está aprendendo, nós que estamos dirigindo a educação, e aí eu coloco todos os dirigentes, do secretário ao professor, a todos os elementos que estão envolvidos, a família que estão envolvidos, a responsabilidade para que a criança aprenda. Então, eu acho que a discussão mesmo está aí nesse ponto. A criança tem que ir para a escola e aprender. Eu gostaria que primeiro o senhor fizesse uma palestra, então, aos vereadores do PT que criticam o governo do Estado. Mas, como eu disse, há divergências, né? Há divergências e há diferenças, há nuances nessa questão. Agora, muitos professores criticam, né? Dizem que nós temos analfabetos funcionais. Mas se você estudar a história da educação no Brasil, você vai verificar que até o final da década de 60, 20% da população se alfabetizava, 80% não. É verdade. Portanto, não se considerava nem mesmo funcionais, eram analfabetos reais. Bom, mas hoje, nós temos 98% das crianças na escola, no ensino fundamental, e nós temos uma taxa de 5% a 6% que não se alfabetizam. Agora, aí eu pergunto, melhorou ou não? Eu acredito que melhorou. Eu e o senhor estudamos na mesma escola, o Parque São Luís. E nós tínhamos que passar de ano. Mas quantos amigos nossos reprovaram 1, 2, 3, 4 anos e depois desistiram da escola e ficaram no 4º ano, no 5º ano? Não eram muitos, não. Eu me lembro de bastante. Nem? Me lembro de muitos. Pô, a minha turma era melhor ainda. Bom, a minha turma era mais nova. Que não concluíram o ensino fundamental, que não concluíram o ensino médio. Bastante. Isso outros que era questão financeira. Não é. É uma questão de perspectiva dentro da educação. Fala, Roberto. Bom, com relação à Secretaria da Educação Municipal, eu sei que a Secretaria ela faz um trabalho com os professores, dando cursos superiores e tal. Além desse melhoramento da qualidade dos próprios professores, essa reciclagem, o que pode ser feito para tentar fazer a criança absorver mais essas informações, esses ensinamentos, professor? São vários elementos, né? Eu vou dar um dado para vocês para que fique mais claro. Em 2007, eu prefiro acompanhar a evolução da nossa rede através do IDEB.
O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é medido pelo Ministério da Educação. Eu tenho que ter um parâmetro e eu utilizo o IDEB. Em 2007, o nosso IDEB estava em 4,5, abaixo da média, de 0 a 10, bem abaixo da média. Em 2009, na outra medição, o nosso IDEB passou a 4,8. Melhoramos um pouquinho, mas continuamos ainda abaixo da média. Em 2011, o nosso IDEB passou a 5,4. Melhoramos, ultrapassamos a média mínima necessária, mas eu ainda considero que não é um bom resultado. Eu sempre falava isso nas reuniões que eu fazia de campanha, eu dizia, olha, é como se eu chegasse em casa e dissesse, mãe, eu tirei C. Ela falou, mas só C? Quer dizer, então nós temos que buscar uma outra, eu estou trabalhando com a perspectiva de que neste ano, 2013, ao final de 2013, todas as escolas vão passar novamente pela avaliação, e eu estou acreditando que a rede municipal vai chegar próximo a 6. E a expectativa é que em 2015 a gente atinja 6,5. Então, você veja que é um processo crescente. Esse dado é importante para você verificar se as crianças estão aprendendo mais ou menos. E aí você verifica em língua portuguesa, em matemática, né? Nós temos esses dados para mostrar que há uma melhoria. No século XXI, ainda estamos na lousa, no giz e no apagador, não? Ainda estamos na lousa, no giz e no apagador. E pouquíssimas escolas no Brasil, inclusive dentre as particulares, já conseguiram compreender esse impacto que a tecnologia provoca na educação. Inclusive, eu vou aproveitar a sua pergunta para vender um peixe. Diga. Este ano, nós estamos trabalhando para que no mês de setembro a gente realize um seminário internacional. A minha intenção é essa, um seminário internacional para discutir esse tema. Trazer experiências que a gente já sabe que estão dando algum resultado nesse sentido. O tema do seminário vai ser os impactos da tecnologia na educação. Vou pedir uma parte. Então, vai ser bem interessante essa discussão. O Rodrigo Souza na linha, bom dia. Bom dia, Pedro, secretário Moacir, Roberto Samuel, nosso ouvinte e telespectador. Hoje eu estou atendendo aqui a solicitação dos ouvintes aqui do Jardim Parazente, Pedro. Estou na Viela Catânia. É uma viela aqui que liga as ruas Auá de Abraão, a Avenida Bem-vindo Tolentino Neto. O pessoal está reclamando aqui de muita sujeira aqui na viela, realmente muito lixo, muito entulho, lixo doméstico. Praticamente as pessoas não conseguem ultrapassar aqui, é até meio difícil. A viela ela tem cerca de 2, 3 metros de largura e consegue se passar apenas uma pessoa aqui de cada vez. Eles pedem aí o órgão competente da prefeitura que dê uma passada por aqui e dê uma limpada no local, Pedro. E com isso também, a Avenida Tolentino aqui, que é uma paralela aqui, eles pedem que a Proguaru dê uma olhada, pois recentemente foi feita uma intervenção aqui na avenida e os buracos voltaram a aparecer, o que tem prejudicado motoristas e motociclistas que passam pelo local, Pedro. Qual o endereço, o nome da viela, Rodrigo? Viela Catânia, Jardim Parazente. Nome sugestivo, hein? Catânia, capital da Sicília, capital da máfia italiana. Tá ok, precisa de limpeza aí? Exatamente. Os moradores pedem uma limpeza urgente no local. Tá ok, vamos pedir a atenção da Proguaru. Obrigado, Rodrigo Souza, voltamos aqui no estúdio. Será que em Catânia também está precisando de uma limpeza assim, não? Precisa, Operação Mãos Limpas. Mãos Limpas. Secretário, não seria o caso, secretário, de distribuir tablets hoje? Já é uma realidade? Ainda não. Não? Não. Eu sinto que a grande questão e alguns erros que se comete nesse tema é justamente achar que a questão se trata de equipamentos. Exato. Equipamentos é uma parte. Você ter o acesso ao equipamento é uma parte dela. Mas vamos imaginar o seguinte, eu sou de uma geração, da sua geração, que computador era um sonho. E eu confesso a você que eu conheço esse equipamento básico. Eu consigo mandar e-mail, produzir algum texto. Eu domino bem. E eu estou na mesma linha de alguns milhares de professores, que para que esse equipamento seja utilizado, eu preciso compreender. É um choque. Então, aí tem um tema, a formação dos professores, dos profissionais da educação, para que possam utilizar corretamente o equipamento. Em muitos casos, nós sabemos que nós que estamos na fase dos 50, temos muita dificuldade com esse equipamento.
Eu não tenho, não. Nós temos, você é uma exceção. Em outros casos, né? Em outros casos, você ainda não tem a tecnologia totalmente acessível, o que significa o seguinte, em algumas regiões da nossa cidade, a banda larga não chega, nem sequer o speed da Vivo, né? Nem o cabeamento. Nem o cabeamento. Então, como você leva a tecnologia onde ainda não tem sequer o acesso à banda larga? O presidente então, Dutra já tem, não tem? O presidente Dutra já. Eu vi carros da GVT lá. Presidente Dutra, Inocop, aquela região, a GVT cabeou tudo. Mas você veja que ainda temos algumas dificuldades que não são especificamente da educação. Temos também... Eu agora entendi o que o senhor quer dizer. Deve haver um choque entre os professores e a tecnologia. Eu considero que esse conflito que nós estamos vivendo hoje se equipara àquele conflito de gerações da década de 60. Na década de 60, o conflito de gerações foi por conta das liberdades. A luta pelas liberdades. Hoje é o conflito tecnológico. A criança sabe, a criança utiliza, o professor não consegue, o adulto tem dificuldade. A própria TV foi rejeitada durante um bom tempo. Professor, uma questão que sempre me chama, que é o meu entendimento, talvez seja do Pedro, é que a gente é mais ou menos movido com relação à recompensa e a meritocracia. Exato. Então, muitas vezes, quando a criança precisa estudar para passar, é uma coisa interessante. Também não seria o caso, de repente, promover alguns concursos de poesia, seja de música, de matemática. Concurso, desenvolvemos. Para Olimpíada de Matemática, participando da Olimpíada de Português. Temos várias atividades nesse sentido. Fazemos vários concursos de redação. Né? Concurso. Inclusive, se você tiver interesse, eu gostaria que depois o Zé Augusto mandasse para vocês a criança guarulhense que foi classificada na Olimpíada de Língua Portuguesa, aquele menino do Santos Dumont, que fez uma redação maravilhosa. E foi classificado, disputou a etapa estadual, se eu não me engano, no Ceará, foi isso? Em Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Que disputou lá, então, representando o Guarulhos. Depois não passou para a fase nacional, mas, de qualquer forma, foi um bom resultado. Bom, a Sônia do Parque Secap pergunta se haverá novamente Feira do Livro esse ano. Eu estou trabalhando, finalizando o planejamento da Secretaria de Educação ainda, é um planejamento bastante grande, e eu estou trabalhando com a ideia de transformar o Salão do Livro em bienal. Então, Qual seria a diferença? 2 anos. A cada 2 anos? Não, o prazo. Não, é o prazo. Não é melhor anual, não? Ocorre que é um grande evento e a gente para toda a secretaria para organizar esse grande evento. Então, se você faz bienal, a minha intenção é fazer nos anos ímpares um seminário de porte para discutir os temas relativos à educação e nos anos pares, então, realizar o Salão do Livro, onde você consegue equilibrar mais e nos dá um pouco mais de fôlego também, porque exige uma grande mobilização para que aquele evento aconteça. Ok. Algo a finalizar, secretário? Não, só dizer que... Pois não. Eu só queria só uma questão que eu estava preocupado, com relação à pergunta inicial, falta de merenda. Uma questão que sempre eu bato muito é a questão de alguém entrar numa licitação, acaba jogando o preço lá embaixo. Sim. E depois acaba forçando a prefeitura numa situação de faca no pescoço para que faça uma adicional. Uma correção. E isso aconteceu na própria alimentação. Não seria um momento de tentar acabar com essa prática que eu acho até covarde? Essa é uma prática e, infelizmente, ela recebe guarida da lei de licitação, a Lei 8666, né, ela determina que o preço só é considerado impraticável quando o preço ofertado é inferior a 70% da média da pesquisa de mercado. Então, isso, 70% isso inviabiliza. Média. Da média. Não, porque nós fazemos, toda a licitação, nós fazemos uma pesquisa de preço. Sim. E o preço médio é aquele parâmetro, então, para saber qual empresa vai ganhar a licitação. E quando ela coloca que 70% seria impraticável, então dá uma margem muito grande. Aconteceu isso no fornecimento de arroz conosco, e isso foi um dos motivos que levou o atraso no fornecimento. Chegando mais perguntas. O Antônio Luiz do Vale, Tranquilidade, quer saber quem administra a ONG que repassa o dinheiro para os estagiários. Nós não sabemos também. Mas eu também não conheço pessoalmente. Eu tenho uma suspeita, mas não vou dizer quem é ainda. Mas podemos pesquisar e ver. O senhor confirma para mim depois. Não tenho nenhum Fernando da problema. Vila Rosália, é isso?
Ele disse que passou para um concurso para professor de matemática em 2010. Até hoje não foi chamado. Olha, eu não sei qual é a classificação dele, né? Nós temos os professores, nós consideramos como especialistas, né? Não são os polivalentes. Nós utilizamos para o ensino na educação de jovens e adultos e nós vamos chamando na medida do necessário. Então, não sei dizer qual é a classificação dele, ele também não diz. Tem que fazer conta, né, professor de matemática? Mas certamente foram chamados alguns. Qual é a qualificação para ser professor hoje na prefeitura? Você precisa ter o nível superior. No caso dos professores que trabalham do infantil ao 5º ano, desde a creche, né, ao 5º ano, você precisa ter o curso de pedagogia. Pedagogia. E no caso dos demais que trabalham com jovens e adultos, a especialização, a graduação, a licenciatura na área em que vai atuar. Língua portuguesa, matemática, geografia. O magistério, então, ainda temos? Não, o curso de magistério aqui é uma pena. Eu considero um erro o que aconteceu no Brasil a partir de 1996, mas com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, se optou pelo fim do magistério, que era o curso em nível médio. E optou-se, então, pela formação em pedagogia. Eu digo que eu considero um erro porque o curso superior em pedagogia, ele não dá aquela mesma preparação que o curso de magistério dava às professoras. Os professores, quando chegavam na escola, eles estavam preparados para alfabetizar, então eles faziam uma série de exercícios e oficinas dentro do curso de magistério, inclusive de forma que quando chegava na sala de aula, ele já tinha passado por uma série de experiências. Hoje, o curso de pedagogia, embora faça, mas de maneira superficial, chega na sala de aula e nós temos que retomar todo o processo de formação permanente, porque os professores não estão tão familiarizados com o processo de alfabetização. Ou é pedagogia ou então é licenciatura. Não, mas a pedagogia é uma licenciatura. Obrigado, professor Moacir. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. Tá certo? Alguma festa surpresa? Não. Eu não vou fazer nenhuma festa surpresa para ninguém, não. O Lisboa está preparando uma surpresa para ele. Ficou até vermelho. Né? Olha, ficou vermelho. Quer ver o tamanho do bolo? Manda a foto depois. Tá, Manda a foto do bolo. 2 minutos, voltaremos, produção. A primeira FM do Brasil. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site e saiba mais. www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Estúdio de Beleza by Jorge. O endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Avenida Paulo Facine, 1817. By Jorge. Telefone 2461-2255. Estúdio de Beleza by Jorge. O Sindicargas de Guarulhos oferece diversos serviços gratuitos para toda a sua categoria e aos seus dependentes. Atendimento médico em neurologia, ortopedia, endocrinologia, ginecologia e outros. Parcerias com dentistas e clínica de olhos. Orientação jurídica e serviço de cabeleireiro. Convênios com escolas de idiomas, faculdades e autoescola. O Sindicargas de Guarulhos é presidido por Irapuã Siqueira e está localizado na Avenida José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima. Telefone 2441-4974.
Notícias. 102,5. Imprensa FM. Só o fundo eu parei. E aí, Roberto? Tudo certo? O topete hoje também. Você caprichou no gel, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Não, o Paulinho tá com um topetão ali dentro. Não tomou banho de manhã, passou um gel, tudo bem. Não, você dá uma assustada no cabelo. Levanta da cama e enfia o dedo na chumada. Cabelo. Rapaz, mas nem na internet abriu pro jornal? O Roberto Samuel não trouxe o Jornal do Ponto? Eu acabei esquecendo no carro ali, infelizmente, mas o Jornal do Ponto... Lembra a manchete, Roberto? O povo paga, mas não recebe. É uma matéria sobre o SAAI de Guarulhos, em que o jornal está criticando esse procedimento, que já é bastante antigo na cidade de Guarulhos. O SAAI? Rapaz. Tá. Quem diria? Lembrei do Juca Chaves. Verdade. Ele já sabe que fez de ação e fizeram com o menino, né? É uma matéria muito interessante. Quanto falta para acabar isso? A música era famosa, rapaz. Bom, sessão hoje na Câmara, Roberto. Mas você pode acessar pelo site www.folhadoponto.com.br. E se não der certo, você espera descer e você pega no meu carro. Amanhã a gente fala, né? Algum destaque final, não? Bom, hoje, sessão a partir das 14 horas, amanhã estaremos aqui trazendo todas as informações do que será votado hoje. Eu quero fazer um destaque. Algumas pessoas confundem críticas pontuais. Ontem eu fiz uma observação em relação à GCM, a base da GCM na Praça Quarto Centenário, Hernani, Quarto Centenário. Não sei porque cismaram de colocar um monte de cones atrapalhando lá o tráfego de veículos. Tem que andar, tem medo. Não, aí eles falam, eu não sei, aquele cone é a prova de bala? Não é. Não vai impedir um atentado terrorista. Só para atrapalhar o trânsito. Só. Mas aí vem os defensores da GCM, dizem que eu não gosto da GCM. Eu gosto da GCM. Eu não gosto daquelas palhaçadas. Exatamente. Na Praça Quartenário, com um trânsito daquele tamanho, enche de cone para ficar escondido atrás do cone. Protege o quê? Protege o quê? Protege ninguém. O cone é a prova de bala? Se vocês estão com receio de atentado terrorista, construam um muro ali. Não, mas a própria Polícia Militar já parou com o negócio de cone, já passou. Aí eles falam isso, que a PM usa, ninguém critica a PM. Se a PM estiver usando, eu critico também. Eu acho ridículo você atrapalhar o trânsito, porque cone não protege ninguém. E pontualmente eles colocam os cones... Nas crises. Quando tem as crises. Agora não tem crise nenhuma. Não. De quem é a crise aí? Não, ali é crise de síndrome de autoridade. Tá. Crise de síndrome de autoridade. Então, eu repito, tem uma boa imagem da GCM de Guarulhos. Agora, não sei quem é um iluminado, o comandante daquela guarnição, que cisma em atrapalhar o trânsito. Deixa eu só falar uma outra coisinha no final. Eu estava lendo atentamente ali enquanto me concentrava, aquela matéria dos dedos de silicone em Ferraz de Vasconcelos, uma entrevista do Cury, que era o coordenador. Rapaz, a declaração dele me surpreendeu, achei. Ele disse o seguinte, que ele sabia da existência desses dedos de silicone, mas não sabia para que era usado. Que era para coçar a orelha, né? Bem quando dá uma coceira na orelha, você põe o dedo de silicone para não machucar a orelha. Deve ser o ventríloco, né? Então, agora, a pergunta ele disse o seguinte, que ele chegou a fazer 15 plantões seguidos, inclusive para a filha dele, para outros médicos, e esse dinheiro era depositado na conta dele. Ele sabe que tinha que ser feita uma ata, tem que informar a prefeitura, mas eles faziam entre eles mesmo, para ser mais ágil. Então o dinheiro era depositado na conta dele porque ele substituía as pessoas. Vamos traduzir. Fazem armação até no SAMU, rapaz. E o dedo de silicone, ele sabia que tinha os dedos, mas não sabia para quê. Acho que era para coçar a orelha. Vem quando você fala, deixa eu imaginar que o Roberto Samuel está coçando minha orelha. Pegava o silicone do seu dedo e passava na minha orelha, entendeu? Não, é piada pronta. Tomara que não passava esse dedo no lugar, pelo amor de Deus. Vamos embora. Piada pronta. Para não deixar as impressões digitais dele. Para não deixar, é verdade. Ou deixar o do outro. Lógico. Ponto final da edição do Radar, né? Cuidado com o dedo de silicone, hein? A gente volta amanhã, às 7. E cuidado com a Júlio Simões. A gente volta amanhã, às 7 horas. Bom dia. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.